eu ainda me chamo Carolina e eu quero falar hoje sobre eletroconvulsoterapia, conhecida popularmente como eletrochoque e também considerada um método de tortura para os que vão contra, eu sou uma das pessoas que vai contra, e um grande avanço científico aos defensores. Um dos defensores, inclusive, ontem foi nomeado para a coordenação do álcool e outras drogas no Ministério da Saúde. Mas vamos aqui conversar nos aspectos históricos e políticos recentes para entender o porquê pessoas como eu são tão abertamente contra tal prática. O eletrochoque, assim como a lobotomia, por exemplo, elas são operações, são procedimentos invasivos que vão ter uma afetação direta no sistema nervoso. A lobotomia, por exemplo, é uma retirada de um pedaço do cérebro. E no caso do eletrochoque, seria a passagem de algumas correntes elétricas pelo cérebro para uma melhora de um quadro psicopatológico. Porém, no caso do eletrochoque, a gente tem duas problemáticas. Primeiro, quando ele surge, não há um estudo tão aprofundado do cérebro. Então, não dá para saber exatamente como se funciona isso. Então, historicamente, ele já traz diversos relatos de assassinatos por conta desse método. As pessoas morriam ao ter os choques elétricos aplicados e não havia uma melhora. Afinal, não se sabia ao certo como isso funcionava, não melhorava. E a outra problemática é que, consequência disso, não se sabia ao certo como essa patologia surgia e como ela vai melhorar. Então, na prática, não faziam bem ao sujeito, mas o silenciavam. O que faziam bem a equipe de saúde que tomava conta desse sujeito. Então, o método que não serve exatamente para tratamento começa a ser usado, e no Brasil ele é amplamente usado, como um método de tortura. Vão ser elencados pacientes possíveis para isso, que podem ser desde o artista que está sendo criticado por Ferreira Goulart nos jornais de São Paulo, ao paciente mais barulhento do setor. Os aspectos históricos disso criaram, não só no Brasil, mas como no mundo, o estigma para tal tratamento. Pessoas que passam por isso, pessoas passaram por isso relatam tortura, e o receio de passar por tal tratamento revela também um receio de estar estigmatizado enquanto um ser abjeto, pois, historicamente, o método foi usado com seres abjetos, seres que não poderiam estar em sociedade e que mereciam ser calados, aniquilados, por vezes realmente aniquilados. Então, é impossível pensar apenas na eletroconvulsoterapia, mesmo com os avanços da neurociência, a qual eu confesso que eu não tenho críticas diretas por falta de conhecimento, mas é impossível desassociar algo biológico, essa técnica enquanto algo puro, de todo o seu estigma social, de todos os seus aspectos históricos. Pessoas passaram por eletroconvulsoterapia, hoje muitas delas estão vivas e passaram por isso enquanto tortura, carregam marcas, tanto físicas quanto psicológicas, de tal procedimento. Não é possível apagar essas memórias, não é possível diminuir isso enquanto sociedade. O terror desse método, a outra problemática é que a ideia desse método ser tão útil tecnicamente, porque biologicamente agora temos pesquisas que mostram que sim, ele é muito útil, ele carrega uma ideia de uma técnica muito pura, de uma ciência pura e que sabe do outro sujeito, inclusive de seu adoecimento psíquico, o que não é comprovado. Não há esse estudo ainda que mostra que não, a gente sabe que o adoecimento psíquico vem exclusivamente do cérebro. O adoecimento psíquico, como todos os adoecimentos, eles têm atravessamentos sociais, desde estigmas até outras questões sociais,
Tem questões psíquicas mesmo, tem questões familiares, questões da história de vida, questões genéticas, e não há um certo ainda identificar isso, muito menos apenas pelo cérebro. Há problemas que eu gosto de trazer bastante sociais, que estão associados a diversos tipos de adoecimento. Então, nenhum método puramente biológico vai conseguir resolver a patologia do sujeito, esse sofrimento psíquico do sujeito. Dito isso, a tendência a esse discurso mais biologicista e exclusivamente biologicista, nada contra a neurociência exatamente, mas tudo contra esse discurso biologicista, é uma lógica manicomial. Tipo, eu sei daquele sujeito e eu sei que aquele sujeito é apenas sua doença e eu posso tratar, desde que eu vá o aniquilar. Nisso, quando o Bolsonaro chega ao poder e elenca seus ministros técnicos, na saúde está o médico ortopedista Luiz Henrique Mandetta, ex-deputado federal, estadual, ex-deputado pelo Mato Grosso do Sul, pelo Partido Democratas, né? Muito democrático. Que logo que chega faz uns horrores assim pela saúde mental. Ele retira a psicologia do álcool e drogas, porque em declaração ele fala: álcool e drogas é coisa da igreja. Ele abre possibilidade de internação de crianças e adolescentes. E ao ser questionado isso, pois contrariaria o ECA, ele diz que não há problemas, não há espaços, não há leitos para tantas crianças e adolescentes serem internadas. E ele abre possibilidade do uso do eletroconvulsoterapia, da compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia pelo SUS. Então, dá para entender que com um ministro de Bolsonaro apoiando isso, é uma lógica que por vezes perpassa do nazismo mesmo, esse tipo de técnica. Mandetta sai por conta da pandemia e por conta de interesses políticos, mas o ministro depois dele, Pazuello, continua a sua terrível, horrenda prática da saúde mental. Ele, ano passado, nas vésperas dos diversos recessos de faculdades, de serviços, de jornalismo, ele faz uma ameaça de revogação em massa de aproximadamente 100 portarias. E ontem fez essa nomeação absurda. Não é de interesse real da população o eletrochoque. É um interesse de aniquilação de alguns sujeitos que são mal vistos socialmente, sujeitos que contrariam a norma, sujeitos que para o capitalismo podem morrer e são colocados a morrer. É importante perceber que no capitalismo, de tempos em tempos, em todo momento, na verdade, vai ter algum sujeito que ele é colocado como objeto, que ele é perseguido, que ele é torturado, que ele é isolado. Atualmente, os sujeitos abjetos são os principais sujeitos abjetos do capitalismo, são os tidos como os drogaditos, as pessoas viciadas. Eles são tanto doentes, que não podem falar por si, quanto perigosos. Eles são imorais, fariam tudo pela droga. Esse é o discurso que perpassa a sociedade brasileira hoje, que perpassou o governo Dilma, que perpassou o governo Temer, que perpassa hoje e é reforçado diariamente na mídia brasileira. Colocar exatamente a pasta que cuida desses sujeitos, ou pelo menos deveria cuidar, com uma pessoa que defende um método de tortura e que não pode ser desassociado à tortura, independente das técnicas, pois o estigma ainda está presente na sociedade brasileira, é uma forma de tentar aniquilar esses sujeitos. É uma forma de trazer à tona uma lógica nazista à sociedade brasileira.